Olá, eu sou o seu pastor Anderson Dias e nós estamos aqui mais uma vez, Escola do Cordeiro 2025. Cordeiro Cast é o nome do nosso podcast aqui e eu vim trazer para você algumas informações que estão acontecendo aqui no sítio Libertador de Israel. Mais de 500 pessoas estão presentes aqui hoje nessa grande escola profética, a qual estamos aprendendo muita coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem comigo. Hoje nós vamos fazer com uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que vai agregar informações para você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de nos ajudar a crescer aqui cada vez mais. Vem comigo. A apóstola Silvia está aqui conosco. Minha apóstola, pode cumprimentar nossos internautas, todas as pessoas aqui. Fique à vontade. Amém. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Né? Muito importante para nós saber que vocês estão aí observando aquilo que o reino de Deus está fazendo. Amém? Bom, nós estamos recebendo uma pessoa aqui, gente, de extrema importância para um momento tão difícil que a gente vive. No que crer. Nós cremos nas coisas de Deus, mas o processo hoje ele é muito difícil no que a gente vive, no que acontece. É um choro guardado, dolorido. Às vezes é o medo de chorar, de mostrar uma fraqueza, e as pessoas estão morrendo por dentro. A apóstola Silvia, ela tem 25 anos de ágape, gente. E a ágape nós lembramos da nossa querida Neuza Tioca, que trouxe para o Brasil uma coisa inacreditável, uma ajuda para nós que somos aí do altar. E apóstola, eu queria que nós conversássemos sobre isso. A senhora sabe que há 24 anos atrás, eu tive uma experiência com ágape, em que o apóstolo Léo, ele trouxe a Neuza aqui nessa cidade. Certo. E eu comecei a entrar no processo da literatura da Neuza. E eu até conversando com a Peléu, eu falei que eu parei, eu fiquei com medo. Porque eu aprendi um processo de libertação assim, colocar a mão, Sim. a pessoa cair endemoniada, e essa pessoa não era crente. Uhum. E eu comecei a ter uma experiência que isso acontecia nos altares. Sim. Aí eu fiquei com medo. E o Apeléu falou assim, mas essa era a área da Neuza. Era a libertação para dentro. Como é isso? A gente tem essa construção de libertação ser desse jeito. Então, Anderson, é assim, olha, existe uma realidade espiritual, certo? Tanto é que nós não trabalhamos um foco libertação completa para uma pessoa que não é cristã. Primeiro, porque ela não tem firmeza naquilo que ela crê. Nossa. Entende? Então, existem dois tipos de manifestação de expulsão de demônios. Certo? Existe aquela que é voltada para o evangelista. O evangelista de ofício, ou aquele que trabalha na área de evangelização, ele precisa do dom para expulsar demônios. O evangelista está no campo. Ele está no campo. E aí ele vai encontrar pessoas que estão oprimidas, elas, por causa dos envolvimentos que elas tiveram, os espíritos tentam impedi-las de ouvir a voz de Deus, de se converter e tudo mais. Então, às vezes há manifestações e tudo mais. Então, o evangelista, ele vai entrar, ele vai expulsar aquele primeiro que está é o primeiro demônio que está na porta. Certo. Que está impedindo a pessoa de se decidir por Cristo. Certo? Aí essa pessoa deve ser levada a Cristo, a pessoa se converte, diz, eu quero Jesus como meu Senhor. Certo. Aí a primeira fase, o primeiro momento é, eu renuncio todos os outros senhores e senhoras. Todas as outras situações em que eu me envolvi. Eu renuncio a esses espíritos e recebi Jesus como meu Senhor, Salvador. Amém. Certo. Ele vai começar um processo de crescimento. Uhum. Certo? E a vida de uma pessoa, ela é feita de muitos anos. Certo? Certo. Normalmente, as pessoas realmente assumem uma posição com Cristo com 20, 25, 30 anos, a não ser aqueles que já frequentavam a igreja antes, certo. Mas que às vezes tem alguns pontos também para ser tratados. Mas quando essa pessoa veio para Cristo,
certo? Através do trabalho do evangelista, geralmente ela vem com dores, ela vem com traumas, com situações que o mundo impõe, entende? O histórico familiar, todo o contexto e tal. Então, ela tem muita coisa para ser limpa na vida dela. Muitas influências. Muitas informações para ser alteradas na vida dela, entende? De repente ela ouviu do pai que não conhecia Jesus, que era uma pessoa dura, né? Que ela nunca seria nada na vida. Isso pode ter trazido um trauma dentro dela e ela passa a viver a vida toda tentando ser alguém na vida para provar para o pai que ele estava errado. Nossa. E aí o foco da vida dessa pessoa é o pai, mas não o pai para amar, mas para se vingar. Nossa. Entende? Então, quando Cristo entra na vida dessa pessoa, ele muda o foco. Certo. Ele passa a mostrar o amor de Deus, que genuinamente vai cuidar dessa ferida e vai trazer a verdadeira paternidade na vida dele. Uau! E aí ela passa a enxergar o pai com outros olhos, perdoa toda aquela situação e a alma dela vai sendo restaurada e ressignificada, colocada de volta na posição que Deus tinha como propósito na vida dela. Entende? Interessante. Aí, dentro dessa jornada antes de Cristo, provavelmente ela deva ter se envolvido por outras religiões. Ou até não, mas ela pode ter tido antepassados que se envolveram com outras religiões e que, por causa das religiões, envolveram a criança. Entende? Por exemplo, a pessoa, quando era criança, a mãe ia, né, frequentar outras religiões e levava o filho junto. Então, aquele fator, levar o filho junto, já deu direito legal de acesso de algumas entidades que estavam na região para assolar a criança. E ela não dorme, e ela fica com medo, e ela começa a causar em casa, entende? Alguém chega e fala, tem que levar esse menino para fazer alguma coisa, vamos levar para benzer. E aí... Que era uma coisa muito comum antigamente. E aí é invocado alguma coisa em cima daquela criança. Nossa. Então está dando direito de acesso, porque quando o pai leva a criança para benzer, ele está levando a criança para a entidade e fala, essa entidade precisa abençoar essa criança. Entende? Aí aquele benzimento significa direito legal de acesso, deu direito para aquela entidade cobrir a vida daquela criança. Nossa. Só que aquela entidade não é de Deus, porque há muitos espíritos, né? Os espíritos que estão no mundo, eles vêm para matar, roubar e destruir. Então, essa criança começa a ter uma assessoria de um espírito. Entende? Ela cresce e esse espírito vai conduzindo ela para se aproximar mais dos outros espíritos, para dar adoração às entidades de alta hierarquia. Porque a função deles é levar sempre para a próxima hierarquia. Até que essa pessoa se torne absolutamente defensora dos ideais da entidade. Que essa entidade, a tendência é provocar que ela sirva a eles. Sirva a eles. Nossa. E aí vai subindo o grau, porque as pessoas vão começar a se sentir incentivadas a se tornar alguma coisa dentro da religião, tá? Existem várias religiões, certo? E dentro dessas várias religiões, as práticas que estão em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com a Bíblia, elas podem ser uma porta de acesso. Regida por esses espíritos. Regida por esses espíritos. Então, a pessoa, vamos supor, ela estava lá, o evangelista pregou, mandou embora aqueles que estavam logo na cara, mandou embora, tal, ela ganha livre-arbítrio para decidir. Eu quero ser de Deus, eu quero realmente viver a salvação em Jesus, eu quero. Então, aí Jesus começa a alterar o curso da história, tirando esses domínios. Então a pessoa começa a ser limpa pela palavra, tá? Porque a palavra é como água, ela vai conscientizando a pessoa e ela vai sendo limpa. Ela vai sendo limpa pela adoração, porque a adoração a Deus é uma guerra, é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. E o inimigo, ele foge dessa arma, tá? E chega um momento na vida dessa pessoa que ela precisa, então, definir completamente aquilo que rege a vida dela.
Entende? O momento da decisão. Sim, ela decidiu no momento que ela recebeu Jesus, ela decidiu quando ela se batizou, ela confirmou essa decisão, e aí ela vai falar, agora eu estou tirando completamente qualquer domínio que alguém tenha dado, ou eu mesma. Então ela começa a renunciar os pactos que foram feitos, porque tinha sido dado um direito de acesso através daquele pacto. Olha Entendeu? só. É a mesma coisa que você chegar e falar, eu quero os documentos, certo? Entrou um poceiro na casa, e aí ele falou, não, agora eu quero reintegração de posse. E aí manda embora o poceiro. Olha Entendeu? só. E Jesus te dá direito de reintegração de posse do reino. Nossa. Entendeu? O sangue de Jesus é algo extraordinário, porque ele é o pacto mor. Pacto mor. Ele é o maior de todos os pactos, porque sabe que o sangue ele tem um valor extremo no reino do Espírito. Entende? Tanto é que na Bíblia está escrito que a gente não deve nem se alimentar de sangue. Sim. Por quê? Porque é um sinalizador. O sangue, a Bíblia chama, a palavra sangue em hebraico é nefesh. Nefesh, é verdade. Isso, e é a mesma palavra para vida. Entende? Então, quando a pessoa faz um pacto de sangue, seja lá com sangue de animal, até com sangue de planta, porque eles dizem que a seiva da planta é o sangue da planta. Sim. Aquilo é válido como um pacto de vida. Então, a pessoa fez um pacto com a entidade e entregou uma gota de sangue. Aquilo já é o suficiente para a entidade ter direitos de assolação intensa. O acesso. O acesso na vida da pessoa. É como se ele abrisse e falasse, essa aqui eu estou dando da minha vida para essa entidade. Quer dizer, e esse acesso que esse espírito tem, essa influência que vai sobre a pessoa, a pessoa é consciente ou inconscientemente. Às vezes ela nem sabe o que está acontecendo aquilo. Ela fala, meu Deus, minha vida não anda, Sim. Eu não consigo ser feliz. São as influências disso que você está dizendo. Desses espíritos. Nossa. Por exemplo, tem muitas criancinhas que querem amizade eterna com o amiguinho, e aí fala assim, vamos furar o dedo e colocar um sanguinho para ficar... Sangue. Aí entrou o quê? Entrou a vida dos dois, juntou a vida dos dois. Nossa. E há muitas situações onde esse pacto vai atrasar a vida de um ou do outro, dependendo do que está acontecendo. Entendeu? Daí a senhora fala... A influência desses espíritos nessa pessoa vai começar a influenciar. Nossa. Entendeu? Tem uma muitas simples brincadeira. Coisas, uma brincadeira. Né? Outro dia nós estávamos com uma pessoa que a vida dela estava travada, não conseguia andar, não conseguia. Aí, dentro do momento da cura, a pessoa que estava ajudando, né, o intercessor, viu um boneco, uma boneca amarrada na outra, né? Aí falou, eu tô vendo tendo essa visão, eu vejo uma boneca amarrada na outra. Aí essa pessoa falou, isso foi quando eu era criança, eu era muito amiga de uma pessoa e a gente queria estar sempre junto, então a gente tinha uma boneca, a gente amarrou uma boneca na outra. Nossa. E aquilo era com tanta intensidade, porque o grande problema é a intensidade com quem você faz, com o que você faz. Entende? Foi com muita emoção, foi com muita vontade. Então tudo aquilo fez um link, é como se grudasse uma pessoa na outra. Aí a outra pessoa tinha uma vida toda desregrada, bagunçada, casamento quebrado, tal, e isso já estava chegando na vida desta. Olha Aí só. a gente orou, quebrando, desconectando, queimando os bonecos no mundo espiritual, tal. A menina fluiu. A senhora sabe que uma certa vez, eu até citava para a senhora, da pastora Silmara. E ela foi ágape, que inclusive nós vamos entrar nisso também. E ela fez comigo, eu vou chamar de mesa de atendimento. Sim. E aí ela foi me perguntando, pastor, me conta a sua história. Como que você era quando pequeno, relacionamento com a sua mãe. Eu tive a fase da minha vida que eu aceitei Jesus com 7 anos de idade. Certo. Minha mãe possessa de espíritos, porque ela tinha uma mediunidade não desenvolvida. Tá. E por eu ter aceitado a Jesus, eu era a pessoa que estava expulsando aquilo. E ela falou, para. Já tem um código aqui. Sim.
você nasceu após um aborto. E nunca soube de Não tinha ideia. E aí eu fiquei muito constrangido, que ela é muito carinhosa, de dizer que não coincidia que aquela informação. Sim. E eu falei, pastora, não aconteceu. Pastor Anderson, aconteceu. E aí ficamos naquilo. E eu sempre fui de conversar, minha mãe é falecida, eu sempre fui de conversar com a minha mãe. E naquela semana, minha esposa conversando com a minha mãe, falou, vou te falar algo, não sei porque eu te falar. Antes eu abortei uma criança. Olha que coisa. Sim. Num atendimento... No atendimento, o Espírito Santo traz luz. Entende? E eu não tinha acesso a essa informação. Sim. No mundo espiritual, alguém... Sabe o que acontece? Tem um outro... Só fazendo um pequeno... Tá? Uma abertura nessa área. Nós não conhecemos como funciona o profético. Olha. Porque Deus nos deu... quando você recebe Jesus, a Bíblia diz o seguinte... Que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Certo? Esses dons são os dons, entre eles os dons espirituais, eles servem como ferramentas para você desenvolver um ministério que seja frutífero. Entendeu? Então tem os dons espirituais, que estão ligados justamente a essa questão. Por exemplo, uma palavra de conhecimento, que foi o que a sua ministra viveu. Ela teve uma palavra de conhecimento que veio através de uma visão. Olha. Então, Deus compartilhou com ela uma coisa que ele sabia e que ia interferir diretamente na sua vida para a tua libertação. Entende? Olha. Aí ele deu para ela o insight e aí ela aplicou do conhecimento dentro da área da guerra para poder tirar você desse ambiente de morte. Ambiente de morte, ela falou isso. É como se tivesse um sepulcro na barriga dela. E quando você chegou, você nasceu dentro de um ambiente de morte por causa dessa... Aí o Senhor vai, limpa todo o ambiente, tira você e te traz vida. E quais são as características num diagnóstico como esse, profético? Quais são o que envolve um histórico desse, geralmente? Em relação exatamente a quê? A essa visão que ela teve. Você nasceu, porque só falou que é um ambiente de morte. Porque provocou-se a morte, então o espírito de morte passou a ter espaço na vida dela. E aí a próxima criança que nasce, ela vai nascer com opressões. Entende? O meu filho Adriel, ele nasceu com uma má formação congênita. Entendi. Então ele tinha o intestino dele no pulmão e o coração atrás. Entendi, deu uma desviada do E o médico disse, ele não vai resistir, ele não vai viver. Tanto é que foi um milagre. Certo. Seria alguma coisa nisso? Pode até ser, dependendo da situação, mas geralmente é mais na área espiritual. Espiritual. Como no caso da sua mãe, você falou que ela tinha problemas de endemoniamentos. Isso, certo? Muito. Então, provavelmente, ela ou serviu a entidades anteriormente, e essas entidades começaram a oprimi-la. E aí ela ficava endemoniada. Ela não chegou a servir, mas a minha casa era um poltergeist, eles queriam que ela servisse. Então, se não foi ela, foram os antepassados. Por isso que a gente trabalha a desconexão de pactos de DNA. Nossa, desconexão de pactos de DNA. Fala assim, arrumaram mais uma coisa pra gente. Não, mas eu olho pelo lado de ser interessante, porque tem todo realmente um fundamento nisso. Então, inclusive a gente escreveu alguma coisa sobre isso, né? Dos porquês. Da questão do DNA? Do DNA. Existem motivos. É como eu te falei, o mundo espiritual precisa de registro. Ele só atua se houver registros. Entende? É como se fosse documentação. Tanto é que cada obra de feitiçaria que alguma pessoa faz fica guardada num ambiente espiritual lá no inferno, que fica lá. Sabe o que me remete isso? Aqueles filmes que teve um crime muito tempo atrás e aquele detetive vai nos arquivos e começa a puxar lá. Isso. Olha, aconteceu isso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Por quê? Vamos supor. Como é que Adão e Eva perderam o que eles tinham por direito? Eles tinham direito ao jardim e todos os benefícios e ao Espírito de Deus dentro do Espírito deles, que era a vida de Deus dentro deles. Por que eles perderam esse direito?
Porque eles entraram num processo de desobediência primeiro, e qual foi o ponto central, que é o direito legal de acesso? É o fruto comido. Nossa, é verdade. E isso você pode ver quando as pessoas vão para fazer, por exemplo, participar de várias religiões, onde a alimentação é colocada como parte da cerimônia. Nossa, é verdade. Entendeu? A alimentação. Então a pessoa foi lá na Sechonoye. É, Lá tem tem uns biscoitinhos, tem o umas maçãs. budismo. Que aí o que acontece? Olha, Aquilo lá não é apenas uma fruta. É algo puxa, consagrado para uma entidade. meu Deus. Aí fala, mas não tem entidade? Tem, porque eles ficam invocando os ancestrais. Os ancestrais não vão comer aquilo. Quem vai se alimentar? Os espíritos de morte que estão por trás, que estão invocando espíritos de morte. Entende? Então a pessoa fica se sentindo como se ela estivesse depressiva, com desejo de morte, de suicídio, tal, completamente fora da caixinha. Porque ela invocou e se alimentou daquilo. A Bíblia diz que aquele que se alimenta do altar é um com o altar. Nossa, é verdade. Entendeu? Meu Então, a partir do Deus. momento que você se fez um com o altar, seja o altar da feitiçaria, seja o altar da maçonaria, seja o altar da Sechonoye, seja o altar, qualquer altar, você está trazendo para dentro de si as entidades que automaticamente estavam sendo cultuadas naquele altar. Inclusive, a gente deixa bem claro, na questão das religiões, que é a mesma coisa no cristianismo. Sim. Se a gente serve o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, né, como nos outros, o Espírito do mal. Né? Entende? Existe um perfil espiritual. Um perfil espiritual. Existe uma prática que é utilizado, tá, para poder identificar o adorador. Quem adora? Vamos usar uma cores? Sim. Se você se veste de azul, porque você tem uma preferência pelo azul, certo? Se você se veste do amarelo, é porque você tem uma preferência pelo amarelo. Nas religiões também funciona mais ou menos assim. Eu vou aonde eu gosto. Então eu estou dando preferência para aquilo. Nossa. Entendeu? Quando você entende a salvação, qual é o plano da salvação? O que Deus queria quando enviou Jesus para nos salvar? Eu sempre pergunto para as pessoas, você entende o que é o plano da salvação? Porque tem muitas pessoas que não têm ainda uma noção do que aconteceu com ela no momento que ela foi salva. E a pergunta central é, salvo de quê? Nossa. Entende? Salvo do quê? Porque se Jesus morreu para me salvar, eu estava correndo risco. É verdade. Entende? E do quê? Aí algumas pessoas falam, ela veio para salvar dos pecados. Eu falo, não, ele não veio te salvar dos pecados, ele veio perdoar os seus pecados. Mas verdade. qual era o risco que você estava correndo? E quando Jesus, quando ele está no momento que ele ressuscita, tá? Porque a chegada de Cristo foi planejada desde que houve a queda. É verdade. Certo? Deus preparou todo o processo. O próprio Gênesis 3,15 fala sobre isso. Sim, né? Inclusive humanamente falando, tá? Todos os governos que entraram começaram a preparar a mentalidade das pessoas para entenderem a salvação em Cristo. Inclusive o governo romano preparou estradas para que o evangelho chegasse as estradas. rapidamente em todos os lugares. A perseguição fez e as estradas, é verdade. Inclusive Alexandre o Grande ajudou com o processo de a helenização, ela em partes ela foi positiva. Sim. Por quê? Porque todo mundo falou a mesma língua. E isso favoreceu o evangelho posteriormente, porque ele seria escrito em grego. É porque a helenização ele difundia, né? Ele colocava aquela nação misturada ali e aí tinha evangelizar isso. Tanto é que ele pegou a Torá e ele fez uma versão da Torá em grego para que os judeus gregos pudessem ler a Torá. Entendeu? Olha que então, coisa. São coisas, toda a construção foi porque Deus queria trazer uma salvação que pudesse alcançar a todos. Tá? Mas salvação de quê? No momento que houve a queda, que Adão e Eva desobedeceram aquele momento e que aconteceu toda aquela situação, a autoridade que Deus tinha dado para o homem governa a terra
Porque Deus, quando formou a terra, ele falou assim, agora você vai governar, né? Então ele deu a terra de presente para o ser humano. E a mesma coisa, você tem filhos Sim, Adriel e Rebeca. pequenos, Adriel 25, Rebeca... Adriel 26, Rebeca 25. vamos supor que você chegue para o Adriel e fale, eu vou te dar um apartamento, Ah, tá? Então, dentro do apartamento, quem governa? O Adriel. o Adriel, eu dei esse... Você deu para ele. Certo. Então, para você entrar lá e interferir, você precisa que ele te chame. É verdade. Entende? Uma autorização dele. Uma autorização dele, porque você deu para ele. Por mais que fosse meu, mas eu passei para ele. Você passou para ele, Sim, sim. é ele que governa lá dentro. É. Assim é o ser humano. O ser humano recebeu uma autorização de Deus, Meu Deus. o governo do planeta, falou, agora você governa. Só que no momento em que ele entrou no processo da desobediência, tal, porque essa era uma questão, vamos dizer assim, é como se aquilo fosse uma condição para que aquele governo... E a única, né? A única. Para que o governo continuasse, porque eu enxergo, tá? Eu estou te falando do ponto de vista Silvia, que Deus estava preparando o homem para amadurecer. Porque lá no jardim, eles estavam num momento de inocência. É verdade. E eles iam precisar, é, entender o que era o bem e o mal. É... Porque Deus, ele é puro, santo, mas ele sabe o que é o bem e o mal. Dando a eles o livre-arbítrio. Isso. Naquele momento, eles tinham que vencer aquilo. Nossa, nunca tinha pensado para chegar na isso. próxima etapa, para um novo momento. Só que não venceram. E aí, por causa desta condição, quem pegou o governo foram as trevas, certo? E aí ficou tudo dominado. Uma consequência, o salário, a morte, tudo. Isso, porque qual era a consequência deste pecado? Que Deus tinha falado, a morte. Que morte? Morte do espírito. Cada um de nós temos corpo, alma e espírito. E a parte do nosso espírito, por causa dessa situação, ficou assim, abafada. Então o espírito está lá, mas ele não responde. Então a Bíblia falou que a partir daquele momento Adão se torna alma vivente. Então quem governa Adão? A alma. Os desejos, as emoções, as sensações, entende? Tudo é governado pela alma, ele se torna almático. Quer dizer, isso existia antes do pecado, porém quem predominava era o espírito. Era o espírito. Então, no momento que Adão, porque uma vez eu estava orando e pedi, Senhor, me fala sobre o Senhor, né? Aí o Espírito Santo me levou no seguinte conhecimento, ele falou assim, Silvia, a diferença entre eu e você é que você tem vida e eu sou a vida. Nossa, Deus. Entende? Então, como ele é a vida, e ele diz, no momento que você pecar, morre. Significa que a vida é tirada. Então, o que foi tirado? O Espírito de Deus de dentro do Espírito do homem. Por consequência. Por consequência. E aí, para que haja uma mudança e volte a esse Espírito entrar, então a necessidade da decisão do homem de voltar-se para Deus. Então, conforme a palavra, segundo o texto, né, que Jesus fala para os seus discípulos, no momento que ele ressuscita, porque ali ele pagou todo o preço de todas as situações de pecado de toda a humanidade, certo? Ele se tornou o ponto central. Pago tudo, está tudo pago. Aí ele chega para os discípulos e fala, eis que toda a autoridade foi me dada. E esse é um novo momento, novo momento. Da humanidade. Lá na frente, quando Jesus já chega. Porque você lembra que eu falei que existe um preparo? Sim. Porque me diga como é que aquela humanidade, na época dos brucutu, certo? É verdade. Ia entender Jesus. Não havia ainda mentalidade para isso. Entende? Então Deus foi construindo uma mentalidade, foi mostrando o caminho. Quando ele trabalha o povo de Israel, ele faz isso. Ele abre um leque para explicar para o mundo o que tinha acontecido e falar, agora você tem possibilidade de voltar para o jardim. E ele respeita o tempo de compreensão da pessoa, porque Israel foi mais 400 anos.
Sim. Poderia ter sido muito antes, mas Sim. a compreensão, né? Porque o ser humano precisava desenvolver habilidades mentais para poder desenvolver todo o Olha processo. só. Entende? Se você pegar hoje como é que chama aquilo? Os estudos que estão sendo feitos, tanto na genética como também os estudos arqueológicos, existe todo um processo de maturação mental do ser humano, certo? Então, para que esse ser humano... Segura. Tá vendo como foi bom você gravar? Tudo bem? Não tem. Então ele pega o ser humano, certo? Naquela fase ele vai fazendo com que a mentalidade se ajuste para quando a chegada de Jesus ele pudesse compreender a salvação pela graça. Entende? Aí Jesus chega, ensina as pessoas a viverem dentro daquele contexto todo, depois ele se entrega. Olha Porque só. para pagar o preço do pecado, só uma pessoa perfeita que não tivesse pecado nenhum. Então, como não tinha ninguém, todo mundo estava marcado, então Deus fala, eu vou morrer no lugar deles. Nossa. Entende? Ele nasce de mulher porque tinha que ser um homem. Entende? Tinha que ser um ser humano. Uhum. E aí o processo todo se dá. Ele chega lá nas regiões do inferno, recolhe aquilo que estava a cédula de dívida, o direito legal. De quê? De destruição e de levar todo mundo para o inferno, porque todos os seres humanos estavam fadados ao inferno. Entende? Isto é, a morte eterna. Qual é a vida eterna? A vida eterna é estar eternamente com Deus, que é a vida. Não tem a vida, é a vida. Ele é a vida. Então, vida eterna. Se você recebeu Jesus, o Espírito Santo volta para o teu espírito e você passa a ter a vida eterna e vai estar eternamente com Ele. Mas quem não se decide pelo Senhor, ele está negando aquilo que foi feito por Cristo para a sua restauração. Agora, apóstola, não lhe cortando, um pouquinho de pensamento grego, a teologia. Eu vi que a senhora é tricotômica, corpo, alma e espírito. Sim. A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. E dentro desse raciocínio também na teologia, nós nascemos com o pecado original, o pecado de Adão. O que a senhora me diz, o que eu entendi, é que quando Jesus ele derrama sangue, esse pecado ele original, ele é destituído? O pecado original é pago. É pago? É pago. Certo. Certo? Porque derramou-se sangue. Era preço de sangue. Então, derramou-se sangue e o sangue de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Então, é o sangue que cobre todos os níveis de pecado. Desde o primeiro e todos aqueles pecados que foram sendo trabalhados por causa do primeiro. Certo. Entende? Todos os níveis de pecado. Hoje eu sou líder do Ministério Chamar, certo? Eu trabalhei com a doutora Neuza durante 25 anos e Deus me deu essa direção para montar um ministério que cuidasse de pastores e líderes, certo? Por isso a senhora é uma apóstola, cuidando de pastores e líderes em várias regiões. E teve uma situação que foi muito interessante, porque Deus nos chamou para assessorar uma área de capelania. Nossa! Então, nós damos cobertura de intercessão e apoio financeiro para uma ONG que trabalha na área de capelania, a Capelania da Capital, com o pastor Luciano Rosa. Ele organiza toda a questão, principalmente na capelania prisional. Prisional, Fundação Casa, Jame, a senhora já ouviu falar de Jame? Jesus Ama Menor, era a Suzy. Acho que ele está ligado com isso também. Ele tem vários associados. E Deus nos desafiou a estar dando apoio para eles. Então a gente tem um grupo de intercessão específico só pela Capelania da Capital. E a gente dá alguns apoios financeiros naquilo que é necessário e aquilo que for importante. Ali você vê até onde o sangue de Jesus vai. Olha. Porque aqueles homens e aquelas mulheres
tiveram quedas muito intensas. Entende? Estavam muito destruídos, porque o diabo os enganou num nível muito intenso. Que para a sociedade muitas vezes é irreversível. Sim, mas você vê as pessoas que são voluntários da capelania, normalmente eles já foram presidiários, mas a restauração em Cristo chegou num nível tão grande que eles foram completamente transformados. Meu Deus. Entende? Eles chegam hoje pregando o evangelho num nível... Uma metanoia. Muito, muito forte. Nossa. Entende? E o interesse deles é voltar lá para dentro para pregar o evangelho, porque eles sabem que a única maneira de uma pessoa ser restaurada é com Jesus. Entende? Até porque ele viveu o processo humano, ele viu que não tem como. Exatamente. Tá? Então, só voltando um pouquinho no que você tinha falado, é importante a gente enxergar aquilo que Deus quer fazer com o ser humano. Deus quer trazer de volta. Olha. Deus quer trazer de volta para a comunhão. Quer trazer de volta para o jardim. Entende? Voltar às origens, para ter Deus consigo. E quando as pessoas começam a se voltar para Deus, elas precisam ser limpas destas situações que invadiram a vida delas durante o período em que elas não conheciam Deus. Ou os seus antepassados. Porque o que tem a questão de antepassados? São os pais, avós, bisavós, tataravós e companhia limitada, certo? Da onde veio a genética dessas pessoas. Agora, eu ouvi muitas vezes pessoas que não concordavam, e eu discordo dessas pessoas, óbvio. Ah, mas aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, que se fez novo. Geralmente eles falam textos como esses, né? É o texto de 2 Coríntios. Só que eles colocam esse texto como um texto final. É verdade. E ele não é um ponto final. Ele é um projeto. Entende? Porque tudo se fez novo. Realmente tudo se fez novo. A pessoa já não vai mais para o inferno. Já passou da morte para a vida. Só que o processo de amadurecimento e santificação é progressivo. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela está iniciando um processo de amadurecimento e santificação. Entende? Olha só. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Entende? Interessante. A senhora deve conhecer a apóstola Ivani? Eu conheci aqui. Nossa, a senhora vai ver ela falando, ela fala muito sobre tribos, né, questão de personalidade, e ela fala das frequências, né? Sim. As frequências baixas e a frequência mais elevada. E a senhora me remete a esse pensamento, porque você está aqui naquela frequência do pecado, do pessimismo, e a senhora com uma frequência fala, peraí, isso é espiritual, e depende se você está naquela frequência, fala assim, eu superei isso, eu venci esses traumas, eu tenho controle. É isso, né? É mais do que isso. Porque cada vez que você se propõe a estar sendo limpo, você confessa os seus pecados, você manda embora aquilo que você foi chamado e tudo mais, o seu ser muda. Ah, sim. Né? O que a gente tem visto? Eu trabalhei na Ágape um tantão de tempo, então a gente conhece a história de muita gente. Né? Muita gente, muita história. E as histórias são muito semelhantes. Histórias de dor começam na família. As vivências e as corrupções vão acontecendo no entorno da vida da pessoa. E às vezes elas descambam para quê? Para buscar uma sensação de plenitude onde não existe plenitude. Na droga. E ela fica ela fica presa, ela está buscando. Como diria a doutora Neuza, a pessoa vira uma coxa de retalho. Ela entra em tudo quanto que é religião. Ela está buscando algo interno. E aposto até porque a droga é um alucinógeno. É a busca de um mundo melhor que aquele. Sim, ou uma fuga. Uma fuga é melhor. Normalmente é fuga. Fuga, Porque às vezes a pessoa vive dentro de um contexto onde o inimigo conseguiu invadir a família e a família se torna uma tortura. Um pai alcoólatra, uma mãe que só trabalha, filhos que se cuidam em casa e essa tortura, eles querem fugir da tortura. A dor que é plantada no coração de uma pessoa que não tem Jesus é tão intensa que ela não consegue lidar com a dor. Porque é como se fosse alguém levando um golpe em cima do outro. Sabe como? Constante. Né?
como se fosse uma facada em cima da outra. Então essas pessoas ficam aflitas e elas querem escapar da sensação de Elas dor. reagem àquela dor que estão sentindo, Isso. Então ela olha tentando escapar. ela não olha, ela olha para você, mas na vida dela alguém que tinha barba não foi uma boa pessoa. Ela vai associar a sua imagem com a dele e vai te odiar. Porque até um animal tem isso. Sim. A minha irmã pegou um cachorrinho muito bonzinho, só que já era grande. E quando ele me via, ele se escondia e tremia. E ela falou assim, antes ele tem algum trauma. Mas quando foi ver o dono, Sim, tinha barba. tinha barba. Olha que coisa. É isso mesmo. Nossa. Isso está ligado à nossa memória emocional. Nossa. Entendeu? São memórias que ficam no nosso subconsciente, ou até no consciente, dependendo da situação, que elas vão te ativar sensações que aquela pessoa provocou. Como fosse um gatilho, né, que é acionado, um gatilho mental. Isso. Então, há muitas pessoas que estão presentes disso. Quando a gente trabalha a parte de cura, é justamente para lidar com isso. Porque Jesus entra dentro do processo, ele limpa aquela memória, ele ajusta a pessoa e retira a dor. Entende? É algo extraordinário. Teve uma vez, foi muito interessante, foi muito engraçado. Porque Jesus, ele às vezes é muito cômico. É verdade. Ele não é aquela... Tem muitas pessoas que têm uma imagem de Cristo como imagem no sentido de ideia. Uma religiosidade formada. Como se ele fosse muito sisudo, né, tal. Mas ele é muito gentil. Até porque as crianças amavam estar com ele, né? Exatamente. E teve uma vez que nós estávamos ministrando uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, que ela era casada. E ela tinha muitas dificuldades com o marido, porque o marido era recém-convertido e ela já tinha um tempo de crente. E era uma pessoa muito dinâmica, ela, e ele era meio paradão, né? Personalidades diferentes. Aí ela, não, porque o meu marido, ele não se interessa pelo reino, não se interessa por isso, ela tinha vindo para fazer o seminário para mudar o marido. Oh, meu Entendeu? Deus, olha. Aí falei, bom, então me conta, né, tal, o que acontece? E ela falando sobre alguns fatos, e ela estava indignada por um fator. Dentro da cabeça dela, o marido dela tinha que andar igual ela. Puxa. Tinha que ser como ela. Então, como ele não era, ela se feria. Nossa. Entendeu? Ela criou um personagem na mente. Então, nesse dia específico, eu falei, então vamos fazer o seguinte. Ela tinha ficado indignada porque ela tinha feito a janta e deixado pronta para o marido. E o marido chegou falando, hoje eu quero só comer arroz com ovo. Ela ficou muito indignada. Como assim? Só. Eu gastei tempo fazendo toda essa comida, toda essa aqui, e agora você quer comer só arroz com ovo? Ficou muito irritada e aquilo estava subindo os nervos dela. Então eu falei, então vamos perdoar seu marido porque ele quis comer só arroz com ovo, né? Porque a tendência para você conseguir entender o que o Espírito Santo quer fazer, você tem que perdoar. Para muitos uma coisa simples, mas para ela foi um castelo. E aí, naquele momento, ela liberou perdão e tal, e eu pedi, Jesus, entra com ela nesse momento, porque tem horas que o Espírito Santo entra no momento que a pessoa está sentindo a dor. Aí ela percebeu que o Espírito Santo estava com ela, tal ali. Eu falei, agora pergunta para o Espírito Santo, como é que você faz para que o seu marido se torne uma pessoa como ele quer, né? Aí Deus, naquele momento, começou a falar com ela e falou para elas, mostrou para ela uma cena de ele fritando o ovo com o marido. Entendeu? Olha. E ali ele deu uma lição de como uma esposa deve fazer para convencer ele mostrou o marido exatamente o que ela se negava. Nossa, entendeu? Incrível. Porque Deus conhece o coração. E dentro da conversa que o Espírito Santo estava tendo com ela, ele falou claramente, você precisa ceder. Meu Deus. Se você não cede, ele não cede. Entende? Mas se você começa a amá-lo e atendê-lo nas necessidades que ele tem, ele vai se voltar para você e vocês vão caminhar juntos. Nossa.
Foi muito interessante, foi muito interessante. Agora, apóstola, nós temos mais 20 minutos Tá. e eu queria 2 pontos com a senhora. No último, nós falamos desse material que a senhora tem desse livro que, só pelo que a senhora falou, já é incrível. A senhora, 25 anos atrás, 30. 30 anos atrás, a senhora era uma pastora, não era? Como e por que começou a questão da libertação, batalha espiritual e o ágape? Tá. Como era a senhora antes disso? Eu nasci no lar cristão, né? Minha família é toda levita, então a gente desenvolveu a área de adoração durante um bom período e tal. E chegou uma época que eu fiquei meio insatisfeita. Eu falei, Deus, tem mais, o que eu preciso de mais alguma coisa. Isso era adolescência, era casada? Eu era recém-casada. Uhum. Eu tinha mais ou menos uns 24 para 25 anos. A idade do questionamento. Isso. Aí eu falei, Senhor, tá faltando algo e tal. E houve um momento em que eu comecei a liderar a adoração na denominação que eu ia. Então, nós íamos para os grupos, porque a nossa denominação que eu frequentava na época, ela era uma igreja que tinha muitas igrejas no Brasil todo. Eram igrejas menores, mas muito eficazes. Tradicional ou pentecostal? A média. A média, tá. Na época era mais tradicional. Certo. Né? Estava se abrindo para a ação do Espírito, mas ainda não. Certo. E havia alguns choques por causa disso. E eu fui fazer um evento em Mato Grosso, justamente com os levitas, né, de lá. Nós fizemos alguns eventos e tal. E ao final, nessa época, não sei se você lembra de um cântico que chamava-se Oferta de Amor. Era bem nessa fase, há 30 anos atrás, mais ou menos. Era um cântico... A senhora lembra um pedacinho? Recebi o Senhor, minha vida oferecer. Nossa, sensacional. Esse daí. E nesse dia, oferta de amor, tinha acabado de lançar esse cântico. Eu falei, Deus, é isso que eu quero falar para o Senhor. Nossa, é muito bonito mesmo. Muito eu quero falar isso para o Senhor. Olha. Só que eu nem conhecia a letra. Aí eu corri atrás do pessoal que tinha a letra e tal, ouvi, e a gente tinha uma prática de, né, na igreja, dar uma oportunidade para alguém que quisesse cantar, se apresentar ou dar um testemunho. Então, chegou no final desse evento, era no final de semana, todo mundo já tinha ido praticamente embora, tinha 3 ou 4 pessoas na igreja, no sentido de o culto da noite, porque era um movimento que o pessoal já tinha ido embora para as suas cidades. E aí me deram a oportunidade para fazer alguma coisa, eu falei, olha, o que eu quero é cantar essa música, porque ela falou muito no meu coração. E comecei a adorar com aquela música. Mas aquela música era a minha dedicação a Deus. Olha. Né? Ele fala, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Nossa, sensacional. Aí quando eu terminei de cantar, o Senhor levantou alguém com uma palavra profética, ele veio até a mim, colocou a mão na minha cabeça e falou, eu recebi sua adoração. Meu Deus. E vai ser assim, assim, assim. Só que na hora eu estava tão emocionada que eu não gravei nada do que ele falou. Mas a partir dali começou um movimento diferenciado na minha vida, né? Eu tive contato com algumas pessoas de influência na parte de batalha espiritual sem pensar naquilo, porque eu tinha sido convidada para participar de um evento na Igreja Metodista de São Paulo, que ia ter um workshop.
ia ter um tema e um workshop, e era de música, e tinha outros preletores que iriam falar. Só que a pessoa que ia falar sobre adoração não foi. Então eu falei, não vou perder oportunidade. Aí comecei, eles tinham trazido o Omar Cabreiras. O Omar Cabreiras, ele estava iniciando o movimento de guerra espiritual. E Nossa. ali foi algo assim extraordinário, Deus me deu uma renovada legal ali. E depois eu fiquei, naquela época que não tinha celular e não tinha coisa nenhuma, então eu assistindo alguns programas, surgiu a divulgação que a doutora Neuza iria estar na Igreja Quadrangular de Santa Cecília, fazendo um seminário de batalha espiritual. Nossa. Então eu falei, Senhor, ele não tinha telefone, não tinha nada para fazer a inscrição, nem sabia o que era. Olha. Aí eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu vá, faz amanhã, porque eu tinha uma rádio que eu costumava ouvir, faz amanhã eles anunciarem na rádio, que eu vou pegar o telefone para ir. Aí eles, no dia seguinte, anunciaram uma vez. Aí eu anotei tudo, fui, e ali foi o meu chamado para a guerra. Entende? Nossa, e a senhora se tornou uma das responsáveis também de levar isso para o Brasil. Para o Brasil. Eu me lembro que quando eu conheci, eu não sei não, veio depois, o apóstolo Géser, Shekinah, eu cheguei a fazer com eles lá na região do Itaim Paulista. Era uma coisa incrível. Sim, o apóstolo Géser iniciou com a doutora Neuza. Olha só. Ela foi a precursora, entende? Na verdade, ela foi uma árvore que deu muito fruto. Muitos frutos. Né? Muitos frutos. Aliás, ela ainda dá frutos. Inclusive o próprio apóstolo Léo fala que é fruto dela. Porque aquela pessoa, quando a pessoa ela quer dar para Deus, Deus devolve para ela. Nossa. Entende? E uma das coisas que eu conheci de perto, por caminhar com ela, nós nos tornamos ministros e tudo mais, ela me ungiu profeta. Nossa. Então a gente caminhou junto durante muito tempo. E a humildade dela era patente. A humildade era incrível. Né? Era patente, ela não queria glória para si, e ela só ficava brava quando alguma coisa ruim começava a acontecer com o Brasil. Aí ela ficava muito nervosa porque ela tinha uma missão. A missão dela era transformar a igreja para quê? Porque era o lema do Ágape. Era Igreja Curada, Nação Transformada. Nossa. Entende? Então esse lema ela levou até os últimos dias da vida dela. E ainda está, porque o Ágape ainda continua, só que está com outro nome agora, é o Instituto Neuza Itioca. Né? E eu acho interessante porque a Neuza Itioca, ela quebrou paradigmas, porque, por exemplo, tinha o pentecostal, o tradicional, porque até igrejas, por exemplo, com Bola de Neve, iam lá. Então eram várias conexões ela foi ali ponto de unidade. Incrível. Né? Então Deus ele foi construindo um processo. E conforme ele foi construindo todo esse processo, ele foi alinhando, né, as pessoas com o reino, com as verdades espirituais e tudo mais. E no momento em que ele resolveu que ele iria levá-la, ele começou a trabalhar uma forma desse movimento não parar. Entende? Porque geralmente quando você tem um líder de movimento, basicamente quando esse líder vai, o movimento cessa. Acaba. Só que no reino de Deus não funciona assim. Deus prepara novos líderes que tenham a mesma visão para a próxima geração ser ativada. E eu acho que é muito importante isso que a senhora fala, que desconstrói uma visão pessimista, que a senhora já ouviu falar também, com certeza, a apóstola Neuza não preparou ninguém. E não é verdade. Não. Olha a senhora que hoje, quantos, né? Tem muita gente pregando e falando sobre cura, sobre libertação. O Brasil inteiro está regado de pessoas preparadas para trabalhar com o reino, para trabalhar com a libertação. Só que, claro, quando a gente ouve falar de alguém do Ágape, a gente fala assim, meu Deus, porque tem uma história muito forte. Sim. Né, eu enxergo o seguinte, teve uma vez que um profeta ele teve a seguinte visão, ele via o Ágape como uma árvore que teria muitos brotos, entendeu?
Então, o que significa os brotos? Outras árvores com o mesmo Olha, histórico, com a mesma dinâmica, com o mesmo DNA. interessante. Entendeu? Então, é essa a realidade. Quando Deus nos deu a direção de formar o Ministério Chamar, nós trabalhávamos paralelo, para o Ministério Chamar e Ágape, né, desenvolvendo todo o processo. E aí, num determinado momento, quando houve uma necessidade de reformas e coisas lá, o que aconteceu? Ela falou, o pessoal que estava orientando falou, agora cada um cuida do seu ministério. Olha, E dali a gente começou então a desenvolver todo um processo com o Ministério Chamar, né? E hoje nós temos cursos online, nós também fazemos que a seminários. senhora faz os cursos. Isso. Ah, legal. Nós temos cursos para libertadores, inclusive para formação de ministros de cura, né? A gente tem uma sequência de cursos que a pessoa cumpre e ela é ungida ministra de cura e libertação, inclusive sabendo aplicar a desconexão de pactos de DNA. Nós vamos terminar com o livro. Todas essas informações estão vendo que está disponível aqui e nós vamos deixar no corpo do vídeo todos esses materiais. Me interessei pelo livro, quero fazer um contato, quero fazer o curso. É online, é presença, você vai ter todas as informações aqui abaixo do vídeo. Amém? E, apóstola, vamos terminar falando sobre esse material, certo, esse presente que Deus entregou para a senhora. Então, esse livro ele nasceu a partir de algumas experiências. Deus sempre começa assim, né? É verdade. Porque você tem que entender o processo para que você possa passar o processo para outra pessoa que não viveu, para ela poder entender com uma forma mais dinâmica. Tá? Teve uma vez que o Espírito Santo falou para mim assim, Silvia, eu preciso permitir que você passe por algumas coisas, para que você entenda as coisas como elas realmente são e saiba tirar as pessoas dos buracos que elas se enfiaram. Nossa! Então, teve uma época, isso é bom para quem trabalha, quem trabalha com cura, às vezes passa por processos. Certo? Mas há uma intenção de Deus não em matar aquela pessoa, certo? Pelo contrário, em que ela receba a experiência e com a experiência ela tenha a vivência, a autoridade sobre o assunto, entende? Venceu, descobriu a porta e saiu pelas portas, tá? Saiu pelas portas. E a partir do momento que eu sei qual é a porta, eu posso dizer, vem pessoal, é por aqui. Olha. E todo mundo é abençoado. É isso que acontecia com os profetas do Antigo Testamento. Interessante, hein? Entendeu? Então, esse livro, as pessoas a nível Brasil, eles vão ter acesso, não é? Sim, eles vão ter acesso às informações. É um livro feito com a direção para quem trabalha com cura e libertação, porque ele tem, inclusive, orações específicas para este momento. Porque nós estamos vivendo um momento um pouco diferenciado na história da vida cristã. Muitas pessoas estão atribuladas sem saber como sair de dores profundas, certo? De situações de quebradeira, vamos chamar assim. Onde o pecado entrou num nível, ou então a pessoa entrou num processo de depressão, de angústia. E muitas vezes os ministros usavam ferramentas que precisavam de um complemento. E esse livro tem alguns complementos que vão facilitar a vida do ministro, né? Também para pastores, para todos aqueles que trabalham com o povo, tá? Existe uma necessidade de nós enxergarmos o que acontece por trás da nossa genética. E ali tem uma introdução à parte genética de limpeza, certo? Por que limpeza? Porque houve situações que os nossos antepassados passaram, pessoas como avós, bisavós, tataravós, que vieram, por exemplo, da África, e por causa das vivências dentro das questões da escravidão e tal, vieram com dores intensas, e isso foi passando geneticamente, porque é comprovado cientificamente que é possível uma pessoa herdar as dores dos seus antepassados. E Jesus nos ensinou como tratar as dores que estão no DNA. Então, a gente tem, a nossa intenção é habilitar aqueles que
precisam dessa habilidade para ajudar aqueles que estão ainda presos nessas dores. Tem essa questão das dores, tem as questões de pactos de antepassados que comprometeram os seus descendentes. Nossa. Entende? Tem muita coisa. Apóstola, nós vamos terminar aqui, mas a apóstola vai estar nos nossos estúdios. Logo mais a gente vai ver a agenda da apóstola para estar no nosso estúdio, para a gente ter um bate-papo de 2 horas, porque eu tenho certeza que você, como eu, falou assim, meu Deus, eu queria saber mais. Aqui é uma pitada que você pode ter com esse livro, é o seu manual que você pode ter. E quem sabe, com a apóstola, eu consiga fazer algo que eu já queria fazer um tempo, que é, lá nós temos uma mesa, uma bancada, colocar a senhora como uma psicóloga, pastora, porque isso que a senhora vai falando, ela vai acrescentando, Sim. Porque a ciência está aqui. Sim, a gente vê o doutor Henrique Lobo fazendo Bom. Isso, mostrando, e vai ser muito interessante essa conversa, até porque é uma psicóloga, pastora, minha esposa. Amém. Eu acho que vai ser muito interessante, porque ela vai mostrar também a concordância que tem a fé com a psicologia. Sim. Porque isso hoje é uma tendência, é um problema e há soluções. Inclusive, existem muitos psicólogos e terapeutas que estão fazendo os nossos cursos. Eu vi isso. Para aperfeiçoar o atendimento e ter resultados. Por isso que eu queria trazer, vai ser um bate-papo muito interessante. Nós temos 2 cursos que Deus nos deu para a formatação de ministros nessa área. Nós temos o DNA e as implicações espirituais. É um curso, normalmente nós damos nas férias, porque são 5 dias corridos de ministração. Presencial? Não, ele é online. Online, facilita a vida. Ele é online, mas é em live. Ah, certo. Então fica gravado. Bom, que a pessoa, na casa dela, no conforto da casa dela, ela consegue fazer. Ela pode assistir novamente, até 15 dias depois do curso. Nossa, entende? Sensacional. E aí, essa primeira fase. Tem a segunda fase, que é o treinamento. Então, temos uma aula assistida de como trabalhar as questões de DNA, certo? Fora algumas outras, por exemplo, pontos bíblicos que justificam essa situação. E um último curso que Deus nos deu, que é aquele que está chegando agora, né? Nós desenvolvemos o Ancestralidade. Nossa. DNA, Ancestralidade, e tem feito muita diferença. Entende? Só o tema já é muito forte. Muito forte. É uma dinâmica muito interessante. As pessoas, elas têm mudado, não apenas, eu estava, não conseguia produzir, agora eu produzo. Não, elas estão alterando coisas que estavam doendo na vida dela, que elas nunca tinham conseguido. Nossa. Tem um dos casos que a gente trabalhou, né? A pessoa já tinha feito todo tipo de nível de libertação que você possa imaginar. Ela foi, se dedicou, fez todos os cursos e tal, mas tinha algo que ainda estava segurando a vida dela. E ela comprou o efeito colateral, ela começou a fazer as pautas de oração e aí começou a mudar. O que ela tinha por dentro começou a ser alterado, que era uma tristeza profunda, uma ira que ela não sabia de onde vinha. E depois ela foi passar pela limpeza do DNA no aspecto ancestralidade, onde a gente pega os várias ancestralidades e trabalha. E aí foi um descortinar na vida dela, mudou. Meu Deus. De uma forma completa, entende? Muito forte. Então é algo que eu entendo que todos precisamos. É verdade, todos. Né? Todos sem precisamos. exceções, né? Porque o pastor vai encontrar uma ovelha que precisa de assessoria. O ministro de cura vai precisar, porque ele está dentro do campo e ele precisa de ferramentas. É uma ferramenta que vai ser uma dinâmica intensa, né? E esses cursos que nós damos são para aperfeiçoamento daquilo que você já recebeu lá no Ágape, nos treinamentos, aonde nas várias escolas esse curso ajuda a aperfeiçoar ainda mais aquilo que Minha Deus apóstola, eu quero agradecer. Amém. Em nome do apóstolo Léo, todos os apóstolos libertadores de Israel. A nossa apóstola é uma palestrante aqui dentro da estrutura da Escola do Cordeiro, que veio a esse tema trazer para nós. E eu prometo que aqui embaixo vai ter todas as informações. A apóstola vai estar me passando e vamos disponibilizar você fazer o curso, você ter acesso ao material. Amém. E aguardem que a nossa apóstola vai voltar para a gente ter um tempo maior
para discorrer esse assunto sensacional. Minha apóstola, considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer, primeiro a Deus, Glória a Deus. porque tudo acontece por Ele, né? E Ele tem um desejo intenso de que nós sejamos filhos. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está assistindo. E saiba que Deus te ama profundamente. Glória a Deus. E Ele, além de ter um propósito para a sua vida, Ele quer que você seja muito bem sucedido. Então, que Deus abençoe cada uma das pessoas que estão nos ouvindo e desenvolva o seu chamado, porque isso vai te levar mais próximo do Criador. Glória a Deus. Amém? Tamo junto. Galera, Deus abençoe o Cordeiro Cast. Shalom. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.